Salve, salve TV Perifacô! Aqui quem fala é a Paty Maionese e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Star Wars, mas não só pra nerdola. Vamos falar de Star Wars de uma maneira abrangente, falando de política, religião, representatividade, mas eu não vou falar sozinha. Eu vou falar com dois convidados. Estamos aqui com a Márcia. Fala aí, Márcia. Oi, eu sou a Márcia Alves, eu sou do Conselho Jedi São Paulo e estou nas redes aí como ma.anassase. E nosso próximo convidado é conhecido por fazer cosplay do maioral Pantera Negra, o El Cosplayer. Olá, eu sou o El, conhecido como El Cosplay nas redes sociais. Sou cosplayer, influencer, músico, às vezes modelo e fã de carteirinha de todas as obras geek que existem aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem na internet, quais são os hobbies de vocês e a conexão de vocês com Star Wars. Vamos começar pela Márcia. Então, eu conheci Star Wars quando estreou no cinema em 1978. Primeira vez que eu fui ao cinema de galera, porque eu ia com meu pai, com minha mãe, eu tinha na época uns 10 anos, e a gente foi de galera, né, para assistir o filme. E foi sensacional, assim, para mim. Eu fiquei deslumbrada e eu ficava brava, porque eu falei, porque é a primeira vez que eu vou e eu tô vendo o episódio 4. E eu falava, eu perdi o 1, 2 e 3. E tinha um amigo meu que falava assim, não tem episódio 1, 2 e 3. Eu falei, tem que ter, porque esse é o 4. Mas foi um momento muito importante para mim, assim, de representatividade na época, né? Uhum. Eu lembro que na mesma época tinha estreado o desenho, a animação da Bela Adormecida da Disney. Uhum. E a gente era criança tal, e sempre tinha princesas loiras, de cabelo liso. E eu lembro que das brincadeiras as meninas não falavam assim, você não pode ser princesa. Que eu tinha o cabelo curto. E a única que tinha cabelo curto preto era a Branca de Neve, que também eu não me enquadrava, né? Não dá. Também não dava. E uma coisa assim, que é uma coisa que me incomodava demais nas princesas da Disney, é que todas eram faxineiras, né? Para você ganhar um príncipe, você tem que fazer faxina, você tinha que cuidar da casa, você tinha que ser boazinha. Quando eu vi no cinema uma princesa que não era loira, que não era boazinha, e ela ainda tirou a arma do outro e falou, deixa que eu vou, que eu resolvo, eu falei, é isso, essa. Aí, naquele momento, eu me apaixonei pela Princesa Leia. Foi o primeiro cosplay que eu fiz. Né? Eu faço cosplay já há uns 20 anos. Nossa. E independente, né, da identificação com ela foi muito grande nesse momento. Nossa, sensacional. E você, El, que já faz muito sucesso, né? A gente já se conhece aí há bastante tempo também. Um pouco tempo, né? Graças a Deus. Bom, Star Wars pra mim foi... Eu falo que foi engraçado, eu falo que eu tive a influência do maior influenciador de Star Wars da minha vida, que sou eu. Porque... Gente, eu vou só um contraponto aqui na sua história. Eu conheci este homem, nada mais, nada menos, em uma JediCon. Ele subiu no palco com a filha dele e apresentou a filha dele, que tem um sobrenome chamado Skywalker. Eu fiquei, esse cara é muito fã, mas continua. Eu cresci... ficando fãs de filme por conta da influência do meu pai, né? Mas era filme dos brucutu. Era Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, Bruce Lee, filmes de terror. Mas ficção científica é uma coisa que meu pai não curtia muito. Uhum. Então, os jovens, eles têm aquela fase de comemoração quando pega CNH, né? No meu caso, foi quando eu peguei minha própria carteirinha da locadora. Porque eu dependia do meu pai para alocar os filmes. E quando ele me deu, eu falei, agora a responsabilidade é sua. E eu me senti um cara muito responsável, que eu tinha que alugar. Eu tinha que rebobinar... Gente, vocês não sabem o que é isso. Eu tinha que rebobinar a fita e entregar, senão pagava multa. E aí, nas minhas idas que eu tinha pra alocar o filme, geralmente sexta-feira, que levava 5, pagava 3, né? Devolvia segunda-feira. Uhum. Eu vi lá a capa do primeiro Star Wars, que eu já tinha visto algumas coisas assim, passa. Eu falei, cara, vou assistir, vou levar essa fita aqui. Aí o cara falou, leva as 3, são 3 filmes, você vai gostar. Eu falei, não, vou levar um só. Ele leva 3, eu falei, tá bom, vai dar os 3. E eu assisti o primeiro e fiquei encantado. Eu não consegui ir pro Império Contra-Ataca, porque eu tive que voltar pra Nova Esperança, que eu gostei muito. E aí eu fiquei apaixonado pela franquia, fui acompanhando durante os anos.
Dei o sobrenome de Skywalker para minhas 2 filhas. Elas amam Star Wars, deu tudo certo. Estão no lado luminoso da força de Star Wars. Passei a fazer cosplay também, por ser uma franquia que não tinha um Jedi preto até então, antes do Samuel L. Jackson ser o Mace Windu. Eu fazia um Jedi genérico. Pegava a roupa de Jedi mesmo, porque o universo é grande, né? Tem Jedi pra tudo que é lado aí. Eu também caí nessa, tá? Foi como eu comecei. Começou assim, né? Depois veio o Mace Windu, eu falei, pô, bacana, eu sou fã do Samuel L. Jackson, mas a careca não dá pra ir, né? Não vou raspar o cabelinho, Calma né? aí, né? Deixa eu ficar calvo natural. A gente é cosplayer, mas calma aí. Na idade dele eu tem. faço, né? Mas aí tem a parte maionese que faz careca fácil, então dá um jeito pra gente fazer, a maquiagemzinha. E tô aí na franquia, inclusive, vou estrear um cosplay de Star Wars esse ano, de um personagem que eu queria fazer há muitos anos e vai sair. Vai sair, com certeza. Eu só tô impressionado que você ia pra alugar fita. Existia aluguel de fita, gente? Existia. Pra mim era só DVD, porque na minha época já era DVD. Não, tinha VHS. Porque VHS, minha mãe tinha em casa, que era de casamento, de festa de aniversário, do Rei Leão. Tinha em VHS, saiu em VHS. Inclusive, curiosidade, acho que foi em VHS que saiu 2 vezes, porque saiu em VHS e depois eles tinham a versão remasterizada. Isso, é que o Jabba era uma pessoa, né? Era um negócio assim, na primeira edição. Mas assim, eles tinham, era um boneco, depois eles mudaram, mas tem a versão remasterizada, e a gente era trouxa, né? Que você comprava uma coleção, depois você comprou a outra remasterizada, aí sai DVD, você compra o DVD, e a gente vai indo, né? Capa de colecionador, a foto do... né? Eles me ganham nisso. Uma coisa interessante, quando você estava falando, você falou que estreou o cosplay da Leia. Como foi a recepção naquela época, inclusive, que a gente não via tanta discussão sobre representatividade e sobre o olhar da pessoa que é de uma raça diferente fazer aquele personagem? Você sentiu alguma Então, aí entra a questão do colorismo também, né? Que eu sou preta de pele mais clara. E assim, eu já sinto diferença quando eu saio com a minha filha, que a minha filha é branca, e quando eu saio com meu marido. Sim. Quando você está num grupo de pretos, eu sou vista como preta, principalmente com o cabelo, né? Sim. Solto, assim. Mas quando você está de peruca, de maquiagem, no meio de pessoas brancas, às vezes as pessoas não te identificam como preto porque você tem a pele um pouco mais clara. Ainda é passável, né? Ainda é passável. E assim, as pessoas, acho que as pessoas têm ainda tinham, né? Quando eu comecei, tinham um pouco de vergonha de ser racista. Então, elas não comentavam sobre o meu tom de pele. Isso eu estou falando de adultos, porque para criança não vê. Criança, ela enxerga o personagem. Sim. Eu já fui num dia acho que era, não lembro o que era, que tinha criança pequena, que o menino pegou na minha mão, um menino de uns 3, 4 anos, e falou assim, eu jogo com você. E eu não podia tirar a roupa de Leia, tive que ir embora vestida, porque ele falou assim, ele me apresentou para a mãe, para o pai, essa é a princesa Leia. Eu sou a princesa Leia. E a princesa Leia. Né? O meu marido também já fez, se vestiu de Papai Noel. Ele é bem preto, né? Bem escuro. Ele se veste de Papai Noel. Os adolescentes, os maiorzinhos, falam, Papai Noel. Para os pequenos, assim, até 5, 6, 7 anos, é o Papai Noel e pronto. Eles não veem isso. São geralmente mais velhos que começam a questionar. Dessa minha fase, assim, vestida como Leia, eu nunca... Alguém chegou e falou assim, essa Leia está muito escurinha, está com a pele mais coisadinha. Não, eu cheguei a receber crítica de adultos, porque aí ninguém tem vergonha de ser gordofóbico. Sim. Essa Leia está gorda, essa Leia está... Nossa, que a Leia engordou, né? Porque eu cheguei a pesar já até 130 quilos antes de eu fazer bariátrica. Então, isso eu já ouvi, sim. Mas, assim, da caracterização de Leia, o pessoal pode até terem pensado, mas ninguém teve coragem de falar. Ninguém verbalizou, né? É uma situação que a gente que é um pouco mais clara, a gente sabe que a gente ainda passa. Se fosse uma pessoa muito mais escura que a gente, com certeza ia sofrer. Você já fez algum cosplay de personagem branco? Já pensou e brecou, falou, não vou enfrentar isso? Você já passou por isso? Não passei ainda. Ainda. Mas acredito que... Espero que não, mas, né... Eu não querendo ser pessimista, mas acredito que vou passar porque tem um personagem... Assim, geralmente eu dou preferência aos personagens pretos.
Eu sempre falo isso muito no Instagram. Não tenho problema nenhum em fazer, de repente, um dia um Capitão América do Chris Evans. Apesar que agora nós temos o nosso querido Sam Wilson, que é o Capitão América. Por exemplo, eu sou muito fã. Gente, por mais que eu ame Pantera Negra, por mais que eu goste muito do trabalho do Sheridan, que eu homenageei esse cara tem acho que 8 anos, o meu personagem favorito dos quadrinhos é o Superman. Sim. Foi o primeiro contato que eu tive com quadrinhos e tal, o símbolo do herói, né? Não é o melhor do que os outros, falando que é o maior que o pessoal considera. O que deu um sentimento, né, de super-herói. Até quem não assistiu o filme do Superman sabe quem é o Superman. Então, tem 2 versões do Superman que eu vou fazer, mas é o personagem preto, porém o personagem branco é de um anime que pra mim é o melhor... agora eu vou falar, hein? Pra mim é o melhor anime do universo. Ele é branco e é asiático, mas eu vou fazer a versão preta dele, que é o Yusuke Urameshi do Yu Hakusho. Nossa, amo. Inclusive, que live action. Eu amei, eu não sei se você gostei. Gostei. Eu amei, muito boa. Eu gostei também, eu vi. Mas agora, vamos falar de uma coisa voltada agora pro universo de Star Wars. Que o universo de Star Wars, ele abrange muitas questões sociais, né? A gente tem ali política, a gente tem a questão de luta de classe, né? Que é muito presente ali. A gente tem religião também. E agora, The Acolyte veio para bater de frente e reforçar essa coisa da religião e de que não tem coisa certa, né? Porque a gente entende a polarização dentro de Star Wars. E Star Wars, com The Acolyte, veio quebrar essa expectativa de polarização, né? De tipo, as bruxas usam o lado sombrio, então elas saem matando pessoas, sacrificando, colocando em estacas, e, enfim. E os Jedis são certo pegando as criancinhas dessas bruxas, porque... Por que deixar essas crianças crescerem com a família delas, né? Vai aprender a ser bruxa? Ó, aqui não. O que vocês acham sobre essa questão? Porque foi uma crítica, inclusive, muito grande em Star Wars. Porque a gente cresce aprendendo sobre a polarização do lado sombrio e o lado da luz. Aí, de repente, quando você vai para animação, você vê a Ventress, né? Que, depois de um tempo, ela perdeu essa coisa de ser do lado sombrio e virou, tipo, eu preciso seguir a minha vida. Ela aparece em The Bad Batch. E depois, para fechar com chave de ouro, ou não, The Acolyte, né? Fazendo esse contraponto. O que você achou, El? Essa questão. Eu acho bacana porque é aquela parada assim... Você tem agora a opção de todos os lados, né? Você tem as verdades ali. Então, pelo menos eu fui crescendo aprendendo que o lado sombrio, o Império, é o malvado, e o lado luminoso da Força, os Jedi, a República, é o lado bonzinho. É o que o filme, o Império Contra-Ataca, a Nova Esperança, deixa bem, né, bem explícito ali. E é legal que a obra vai abrangindo isso e vai pegando outras questões e vai colocando na mesa ali. Tem a questão da política. As pessoas não aceitam isso, que eu vou falar aqui. Seria cancelado, mas vou falar. Bora. O Darth Vader, inclusive um dos vários vilões... já feitos pela humanidade aí, né? Amém, George Lucas. O Darth Vader era um pau mandado do Império. Muito. Ele tinha poderes? Tinha. Ele enforcava o cara. Tudo bem. Só que ele recebia as ordens lá dos caras e acabou. Tinha que concordar. E aí, através disso, ele colocava os planos dele em prática. Assim, eu acho que a quebra que já aconteceu quando saiu a prequel. Na prequel, porque o próprio Mace Windu... Ele já não era assim, porque a gente, na primeira trilogia, o Jedi era a paz, porque a gente tinha o Yoda. Sim. Então, era equilibrado, você tinha o Obi-Wan equilibrado, uma pessoa equilibrada, uma era lenda. Paz, era uma coisa assim que eu identifico muito com o budismo, né? Porque foi daí a inspiração para criar a religião dos Jedi, veio do budismo no começo. O Mace Windu, ele não transmite paz nenhuma. Só caos. Ele é uma pessoa que ele já usa... ele tem uma raiva, ele já tem uma energia diferente, ele já é mais... Aí já tem um yin yang ali já aparecendo, né? E na prequel já chega a questão da política, porque, assim, você vê o Anakin muito revoltado, porque ele fala, você tem um império, é uma república, né? Sim. Era uma república. Mas ela tinha defeitos. Sim. Porque o paraíso não existe, né? A democracia é isso. Ela tem defeitos. Você tinha, numa orla exterior, um planeta que tinha escravidão. O Anakin era escravo, a mãe dele era escrava. Né? Ele não sabia que ele tinha o poder que ele tinha. Então, ele via que tinha uma coisa errada com o sistema do jeito que era.
tem que mudar. Só que ele foi para um lado que ele falou, olha, então vamos destruir tudo, em vez de... Porque você tem que melhorar, vamos consertar o que está errado, né? Ele achou que, não, vamos explodir tudo e tudo bem, né? E acho que, às vezes, as pessoas têm essa noção também na vida real, né? Olha, eu vejo muita crítica assim, o SUS não funciona, o SUS tem fila. Tem o SUS. A maioria dos países não tem um sistema único de saúde que atende, que é universal, que atende todo mundo. Muitos países não têm. Então, o SUS é ruim, o SUS tem fila, o SUS não atende tudo. Ótimo, então vamos melhorar o SUS, não extinguir, porque aí vai ficar sem. Então, eu acho que eu comparo um pouco com isso. E eu acho que isso já aparecia na Prequel, esse lado político. E o que, assim, eu acho muito curioso as pessoas não verem política numa série de filmes e seriados que chama Star Wars, guerra, né? Guerra é política, gente. Tem política, né? Sim. E não tem como negar que existe muita política dentro de Star Wars. Toda a inspiração do George Lucas para a criação do Império foi tudo inspirada no nazismo, no nazifascismo que existia. Desde os uniformes, a composição foi proposital, fazer a inversão de deixar os troopers todos branquinhos, né? Mas não dá para negar, gente. Não sou eu que estou inventando. Eu acredito até que dificilmente eu consigo lembrar de alguma obra que não tenha política envolvida na história. Seja para criar uma guerra, para terminar. O Palpatine se infiltrou no Senado lá, se fez de bonzinho, mas ele estava trabalhando pelo Império. No próprio Naruto tem os Kage, que estão dando as vidas, eles entram em guerra o tempo todo. Então, acho que tudo começa por ali. Tem, assim, as questões pessoais. Eu prefiro o lado bonzinho, sou o Jedi. Eu prefiro o lado Sith. Mas como é que começou? Como é que vai envolver toda essa galera? Então, acho que a política é importante por causa disso. E Star Wars, ele tá colocando muito contrapontos. Em The Bad Batch, a gente vê as irmãs gêmeas lá, que estavam na casa delas e um Jedi destruiu, porque ele tava lutando, que foi a Luminara, né? Que chegou lá e aí tava tudo destruído. Os pais delas morreram e ela, que a força esteja com vocês. Fica na paz. E aí você fica assim... Que Jedi frio, né? Como essa doutrina conseguiu deixar alguns Jedi tão insensíveis, né? Porque não posso usar das emoções, mas até que momento não usar das emoções? Até que momento você vira um super Jedi insensível? Mas puxando a sardinha de novo para The Acolyte, o que vocês acham? Vocês acham que essa série, ela contribui, ou vocês acham que a gente teve um regresso por questões de roteiro, também, talvez, de uma divulgação mais sincera, né? Porque muita gente achou a divulgação não sincera, porque, vamos falar sobre o lado sombrio. Aí você pega e fica enrolando várias vezes para chegar numa lore que no começo já estava dando a entender. Então, eu acho que eu vejo assim, a questão, primeiro, que houve realmente um boicote, e eu acho que o pessoal estava mais preocupado com o relacionamento das mães. Né? Duas mães não pode? Duas mães, vamos não meter a agenda woke. Aí uma das mães, que justamente é a mais poderosa, é a preta. Lá o agenda woke de novo. E, assim, os Jedis, por sua vez, eu achei que tiraram muito do poder dos Jedis. Eu falei Jedis, não é Jedi. Jedi. Aí, assim, eu achei eles pouco poderosos, assim. Então, a minha crítica foi somente essa. E criaram, assim, uma expectativa, que nem você falou, que ia acontecer alguma coisa, que a gente ia ver o Darth Plagueis, que a gente ia ver as coisas. E não veio, por quê? Também não entendi. Eu acho que, assim, a força do Jedi, faltou força do lado do Jedi. Eu achei que eram todos muito fracos. E assim, eles eram... E não eram nem bonzinhos e nem ruinzinhos. Eles eram muito sem personalidade. Sim. Né? Como eu falei, o Mace Windu era um Jedi que não era 100% bom, mas ele tinha personalidade. Você sabia quando era o Mace Windu. Você tinha... o próprio Qui-Gon Jinn, que foi contra o conselho, peitou o conselho, falou, eu vou fazer. O próprio Qui-Gon Jinn, ele tinha uma personalidade. E eu achei que os Jedi da série Acolyte não tinham personalidade.
Eu acho que faltou isso, tá? Para entrar em contraponto com com as bruxas, assim. Porque, assim, na hora que a gente vê, do mesmo jeito que o Darth Vader e os Troopers, eles têm um fascínio, né? Ele desperta a nossa curiosidade, apesar de serem do lado sombrio. As bruxas também, elas despertaram assim, nossa, quem são essas mulheres? O que elas estão fazendo? Quais são os seus poderes? Eu acho que elas tinham um fascínio e faltou um contraponto no mesmo nível. Que os Jedi não... Que eu acho que esse contraponto chegou com o Kimir, né? Cara, um cara excelente, misterioso, a gente viu uma reviravolta, mas... Aí ficou por isso mesmo. Você assistiu o The Acolyte, Vel? Assisti. Ficou no quase, né? Ficou no quase. Eu tenho uma crítica ou outra, questão de roteiro, desenvolvimento, essas coisas que acontecem, todas as obras. Todas as obras, Não vai ser 100% perfeito. Mas é difícil, porque quando tem um preto, quando tem uma preta envolvida na trama, seja de direção, roteiro, ou um personagem principal, ou uma mulher que é mais forte do que o personagem masculino, ali já tem metade da audiência já cai. E a cobrança já é o dobro, né? Já é o dobro. Já é o dobro. Então, como eu falei, Star Wars é um universo muito grande. É legal ter esse tipo de obra para você expandir e você sugar o máximo que você puder e criar histórias através disso. A gente conhece Jedi, o Império e a República. Mas por que não abordar as bruxas, abordar como que começou, de onde é que vem essas criançadas? Porque o Anakin, a gente sabe, era um planeta escravo. Pô, bacana, salvou o menino, né? Legal. E as outras que têm família, por que estão ali? Será que estão ali obrigadas? Sim. Será que é tipo igual jogador de futebol? O pai fala, não, você vai ser jogador, você vai ser Jedi. Eu quero ver você com a espadinha de luz. Eu sei que é sabre, tá, gente? É pelo meme. Eu sei que você... quero ver você com a espadinha de luz aí, porque era meu sonho, eu não fui e você vai ser. Sim. Então, é legal ter essas situações abordadas, porque são coisas que acontecem. Sim. Você tá levando coisas da vida real, tipo uma ficção. É uma coisa assim que para mim não faz muito sentido, assim. As pessoas criticam muito a Sequel aí, né? Porque eles dizem que a Rey é super poderosa. Como é que ela não teve nem treinamento? Como é que ela é super poderosa? Tá, no começo você fica assim, né? Pô, agora concluiu a história. A Rey é neta do Palpatine. O Palpatine criou o Anakin pela midi-chlorians. Então quer dizer que o Palpatine é muito poderoso. Se ela é descendente dele, então ela é muito poderosa. Tá, e qual que é a desculpa agora? Porque você não aceita a Rey? Inclusive, eu amo essa lore do que o Palpatine é pai do Anakin. Não tem um consenso, né? A gente sabe que é feita por manipulação de midi-chlorians. Ninguém nunca entendeu. Inclusive, nem canonizaram essa história em quadrinho por causa disso. Deu muita treta. E aí, quando as gêmeas também surgiram do nada, a galera, não pode. Não pode. Mas o Anakin pode. Mas isso acontece direto. Assim, o Mace Windu. O Mace Windu caiu lá embaixo. Pô, vão trazer ele de volta, Imagina, Mace Windu morreu. Trazer ele de volta. Mace Windu morreu. Eu adoraria. O Darth Maul caiu no buraco cortado em 2, trouxeram de volta. O Boba Fett caiu no Sarlacc de armadura e voltou. Mas o Mace Windu não pode. Voltou meio capenga, né? Mas voltou. Voltou meio, né? Mas voltou. O Mace Windu não pode. Não, cara, e Star Wars tem muito disso, né? Só que, falando em representatividade, a gente tem o Mace Windu e a gente tem o Lando. E aí, quando a gente vai para sequels, a gente tem a Rose e a gente tem o Finn. E a gente tem a filha do Lando, que também... Eu até esqueci o nome dela, gente, pra vocês verem como é que é tão marcante. Que são personagens que a gente vê que ficou sem características, sem background, porque o Finn, a gente começa ali no Despertar da Força tendo maior expectativa. Cara, será que ele é Jedi? Ele é diferenciado. Aí, nos outros 2 filmes... Mas eu acho que assim, tudo levava a crer que eles seriam Jedi no primeiro filme. Tudo levava a crer. Eu acho que o que aconteceu no segundo filme foi uma covardia do estúdio diante dos ataques. O estúdio recuou de fazer o Finn um Jedi. Foi isso. Eu já fiquei incomodada quando eles tinham a Lupita Nyong'o e me botam um personagem que não é a cara dela, gente. Pô, ali eu já me frustrei um pouco. Bizarro. Mas eu tenho certeza que foi isso. Porque eu lembro até hoje, o primeiro teaser do Despertar da Força
era literalmente o Finn levantando, já tirando o capacete dele de Stormtrooper. É o preto já ali na frente ali, aparecendo no teaser de uma franquia poderosíssima que é Star Wars. Eu falei, pô, bacana. Então, nos posters, no marketing que tava tendo, inclusive no trailer, tava dando a entender que ele seria um Jedi. Eu falei, pô, bacana ter um Jedi preto. Ainda tinha a Rey também, falei, pô, e uma mulher, bacana, é um novo trio. E aí você tem esse nome do ator, que faz o piloto lá, o Paul É Dameron. o Paul Dameron, é isso, inclusive. Isaac. É o Isaac alguma coisa, né? Isaac Oscar. Ele ali formando aquele piloto, aquele cara que atira e tal, pô, tá bacana o trio. Tem uma mulher, Tava tem um muito preto, ótimo. E não, eu não gostei do fim do fim. Eu não- Do fim do fim, O fim do do fim, de toda a trilogia, gente. Desculpa, Rey Skywalker, eu não gostei de Rey Skywalker. Eu não gostei. Assim, eu também, deixa eu só colocar aqui pontada que eu também não gostei. Eu levantei aqui a questão dela ser super poderosa por ser neta dele. Por ser neta do Palpatine. Mas eu não gostei disso. Porque, assim, a coisa mais sensacional da Sequel é você ver o menininho lá no finalzinho, puxando a vassoura. Quer dizer, a força está aí, né? Ela está aí, ela está espalhada. Então, assim, mas vamos contar a história dos Skywalker. Contou a história dos Skywalkers, mas não pode Eu queria que expandisse mesmo Star Wars para além dos Skywalkers. Sim. E eu achei que a Rey ia fazer isso e no final ela é Palpatine, tá? Ficou tudo em família. Só porque uma coisa assim, os nobres, né? Uma coisa que iria ficar excelente era Rey Palpatine. Eu sou a Rey Palpatine. Eu e eu defendo vou muito isso. acabar com esse nome, Exatamente. porque ele ia se revirar, sei lá, na força. O Finn, ele tem aquele momento, a epifania de coisa errada que ele tá fazendo lá, quando ele tá de Stormtrooper, ele tá vendo eles matando várias pessoas na vila. Então, ia ser muito bacana, a partir dali, ele ter esse contato com a força, tornar um Jedi. A Rey descobre que é neta do Palpatine e, cara, eu não vou cometer os erros do meu pai, do meu avô, e de etc. Eu vou manter o Palpatine aqui, que é meu nome, Sim. e eu vou mostrar o quão bom você pode ser uma pessoa. E o Paul Dameron, enfim, ajuda eles. Saca? Beleza, acabou. Suporte. Mas não teve, a Márcia falou, não teve coragem. Vou falar que a Disney não teve coragem. Porque a gente sabe que sofre boicote, tem todos aqueles comentários. E aí, já anunciaram que vai ter uma nova trilogia. E as notícias eram, vamos sair um pouco da família Skywalker. Finalmente, porque tivemos em 77 o primeiro filme, trilogia, Skywalker. Teve as sequências, abordar a história do Anakin criança como a história do Darth Vader, Skywalker. Teve essa conclusão agora, que inclusive eu tenho grandes mágoas, uma tristeza muito profunda que eu tenho, que depois de 30 anos, eles reúnem a Leia, reúne o Han Solo e o Luke não chegou a ver eles vivos, enfim. O encontro da Leia com o Han também, eu senti muito, muito frio. Sim. O personagem dele é frio, é um cara mais largado, mas por 30 anos, saca? Podia ter reunido um abraço, um beijo, alguma coisa, enfim. Sim. É uma coisa pessoal minha. Mas faltou um pouco dessa coragem, porque o pessoal não aceita. E se você começa a recuar, você está dando razão para aquela galera que não tá aceitando. Sim. Então faz para quem aceita, saca? Tenha a coragem de fazer um conteúdo de representatividade que realmente representa o seu público preto, o seu público mulher, LGBTQIA+, porque é o que precisa. Recuar é um retrocesso. Recuar é um retrocesso. E assim, é uma coisa que quando saiu as prequels, gente, não tinha tanta internet, foi no começo da internet, 99, 2001. Então, a internet aqui no Brasil ainda estava caminhando, tal. Não tinha tantas redes sociais. E não teve, mas ainda assim, teve uma repercussão muito negativa. Todo mundo odiou os filmes. Sim. O Jar Jar é odiado até hoje. O primeiro filme foi odiado. Ninguém... foi aquele... Aí depois, agora, a geração, que essa é a geração de vocês, que são mais novas, falou, nossa, a prequel foi muito boa. E a sequel é uma droga. Então, para mim, isso é uma questão de tempo para o pessoal gostar da sequel. Com certeza. A manutenção que a sequel fez no fandom, gente, o tanto de gente que é fã de Kylo Ren e de Rey, as Reyzinhas... A Isso gente é tem que só sensacional. Isso é aceitar sensacional. que é para fazer a manutenção do fandom, não é para agradar todo mundo. E o problema, eu acho que muito sério,
vai além desses roteiros que estão ficando mais fracos, aí entra várias questões administrativas, de showrunners também, tentarem expor a ideia, e eu não sei também se tem alguma contrapartida da Disney tá brecando eles, de colocar esses personagens negros e tirarem a identidade deles, assim, ou não colocar no background, que foi... eu senti muito isso, a May de The Acolyte começou muito forte. De repente, ela começou a ficar confusa. Começou uma confusão de, tipo assim, ela estava na frente da irmã dela, ela poderia ter explicado o que aconteceu no passado. Ela simplesmente falou, você não acredita em mim, vai acreditar no Jedi. Mulher, é só você ter acabado de falar que o homem matou a mãe de vocês, já poderia ter acabado com aquilo ali. Mas não, vamos postergar mais. Então, ficou uma coisa meio preguiçosa, esperançosa para uma segunda temporada que provavelmente não vai ter. A Disney não oficializou, mas a gente sabe. E uma coisa que não fez muito sentido, assim, para mim, porque você tem roteiros muito bons acontecendo. Uhum. Você tem... The Clone Wars, que foi muito bom, The Rebels foi muito bom, você tem Bad Batch, que foi muito bom, a série da Ahsoka, que foi sensacional. Você tem roteiros bons, você tem gente trabalhando de forma boa, até aquele do Galaxy, que são os Pictiticos, esqueci o nome da série. Que são os Jedizico Pictiticos, são tudo bichinho. Younglings, esse daí assim. É muito fofinho. É lindo. E os roteiros são bons, são interessantes. Então, por que na hora de levar no cinema uma coisa, né, na hora de subir a série de qualidade, aí vem um negócio, tem que agradar mais esse, tem que agradar mais aquele, e aí eu acho que a intervenção vem de cima mesmo, que é de produção. Agora em dezembro a gente tem Skeleton Crew, né, que é a nova estreia de Star Wars, que já falaram, é série pra criança. Se você for lá reclamar que essa série tá infantil, o problema tá em você. Deixa eu até dar um depoimento pessoal aqui, que quando começou Rebels, eu não queria assistir no começo, porque eu falei, é para criança. Então eu falei, não vou assistir. O pessoal falou, não assiste, é muito boa, é muito boa. Aí eu falei, mas não é para criança? Começa. Aí eu falei, então eu comecei a assistir e depois eu vi que não é bem assim, não é? E foi muito, muito boa, né? Você gosta das animações também, Will? Adoro. A gente ficava, né? Hoje não, mas a gente ficava naquela saudade de Star Wars, né? Porque você tinha os filmes, depois do tempo começaram a sair os livros, os quadrinhos, mas e aí? Então, quando eu assistia aquela animação que passava no Cartoon Network, eu adorava. Fui crescendo e falei, putz, eu tô me alimentando de Star Wars enquanto não sai uma nova franquia, uma nova trilogia. E aí, agora que eu sou pai, minhas filhas estão adorando. E é uma coisa que dá pra fazer junto, Dá pra fazer junto. E eu acho que tem... Como eu vivi muito isso também, uma coisa que as pessoas esperam ir no cinema e ter a mesma emoção que elas tiveram quando tinham 10 anos, você chegou no cinema e nunca mais vai ser igual. A gente já é cansado, não tem como. Isso só aconteceu comigo uma vez. Eu tive a mesma sensação quando eu fui no cinema a primeira vez, e essa sensação voltou em 2019. Porque o primeiro filme que eu assisti, que foi uma animação, foi o Rei Leão. E eu fui assistir o live action, cara, eu chorei. Pega num lugar diferente. E eu mandei mensagem pro meu pai, porque eu fui convidado pra pré-estreia, meu pai tava trabalhando e não pôde ir comigo. E eu falei, caraca, pai, eu vou assistir sem você. E eu assisti com ele quando era criança. Aí eu assisti, quando eu saí da sala, eu chorei. Mandei áudio pra ele. Mas assim, eu acho que assim, mas aquela sensação, porque, por exemplo, eu assisti, como eu falei, né, em 78, primeiro filme, e depois eu assisti o episódio 3 junto com o Conselho Jedi, o fã-clube, numa sessão fechada para os... Mano, a hora que o Darth Vader... Lloyd, eu me arrepio até agora. Sim. Cinema inteiro, você podia escutar uma mosca, o cinema inteiro em silêncio. Eu sou de uma geração assim, que eu chorei daquele filme. Eu assisti, o único filme da Prequels, eu sou muito apaixonada por Prequels, mas o único filme da Prequels que eu consegui assistir no cinema foi A Vingança do Sith. E aí, cara, Darth Vader, putz, muito louco. Depois a gente veio com Rogue One. Quando o Darth Vader apareceu em Rogue One, eu lembrei da Adrielinha assistindo A Vingança do Sith, vendo a primeira vez o Darth Vader assim, levantando da cama e falando, não! Gente, é uma coisa assim, que pega num lugar muito diferente, mas eu também entendo a relação da nostalgia quando a gente vai ver uma releitura que vai pegar alguns pontos e alguns elementos que vai trazer nostalgia, e quando a gente vai ver uma coisa nova, que é dentro do universo, só que é uma coisa nova. E aí entra, os fãs de Star Wars, são fãs ou haters? O que vocês acham? Esse fandom vai mudar
ou eu não tenho mais salvação. O que eu converso muito com a galera é o seguinte, aí eu começo a ver o lado da galera que produz, porque por nós, a gente quer que as temporadas durem 15, 20 temporadas, ninguém pode morrer, mas vendo pelo conceito, assim, da obra, do desenvolvimento, precisa ter perdas, você precisa ter mudanças. Mudanças muito drásticas vai assustar, vai incomodar. De repente tirou a Rey, tirou o Paul, tirou o Finn, colocou um outro trio. Não, você tem que entregar, tem que ter um gancho. E aí é onde a gente aceita a morte de um personagem. Aí tem as questões fora da obra. O ator ou a atriz não quer gravar mais, cansou, tá com a agenda, não tem mais idade para isso. Então essas coisas acabam se juntando para você ter uma continuidade. Eu acredito, e eu até aprovo, por mais que doa falar isso, em sim você perder alguns personagens. Mas se trabalhe para que venha um fim e as pessoas aceitem. A história do fim, eu acho que dos três ali, da nova, essa trilogia mais atual, eu acho que o Finn e a Rey foi o que eu mais gostei. Sim. Da introdução deles. O Finn é um ex-Stormtrooper. A Rey é uma sucateira que tá lá se matando literalmente para vender peça e pegar comida e é isso, né? Foi jogada lá e ela fica no planeta esperando a família dela. Não, vão vir me buscar. Né, tadinha. Então, é legal você ter essas novas histórias. Beleza, tinha que colocar uma forma de... Como é que ela é poderosa? De onde é que ela veio? Quem que é a família dela? E todo mundo ficava falando, é filha do Obi-Wan. As pessoas já querem... Olha, tem que acabar essa parada de tem que ser filha de alguém. Sim. Tem que ter o parentesco ali. Não, é uma nova pessoa, o universo é gigantesco. Explora isso de uma forma bacana. Então, beleza, tinha ela tinha ali... Eu montei tipo uma árvore genealógica, né? A tabelinha. Ela tem, sim, parentesco com Palpatine e Skywalker. Só ela. O Paul não é ninguém e o Finn não é ninguém. Tá ótimo. Então, trabalha esses três aí, leva eles pra uma nova parada. O Skywalker já era, porque o Luke morreu. Sim. O Kylo Ren, não sei o que vai ser da vida dele, não sei o que ele quer, se vai ficar continuando quebrando as naves, não sei. Se a Rey... Que agora a trilogia vai ser com ela, né? Eu acredito que ela seja uma mestre e esteja treinando a criança. Eu espero, Pode montar uma nova escola Jedi com o Kylo Ren, de repente. Mas em algum momento, ela e o Kylo Ren vão de arrasta também, pra poder continuar. O Kylo Ren já foi de arrasta, mas ainda tem, acho que tem possibilidade de fazer, mas isso é tão perigoso. Vou abrir o sincerômetro de novo. Eu acho que o que aconteceu, como eu tenho uma vivência dentro acompanhando a saga há mais tempo, a minha visão ela é mais extensa. O que eu senti que aconteceu? O pessoal você tinha Star Wars, 3 filmes. Aí o resto, o que era? Era o que agora é Legend, né? Eram os livros, os quadrinhos. Quando eu comecei a frequentar os encontros com as pessoas, né? Nesse universo nerd, quando o nerd era uma coisa negativíssima, né? Sim. Eu falava, mas o pessoal se reúne para falar do quê? De 3 filmes? Não, tem todo um universo expandido. Aí o pessoal começou a ler, tarará. E aí o pessoal foi se especializando nisso, no universo expandido. Então, porque no livro tal acontece não sei o quê. Então, e tem o fã, e agora, com as mídias sociais também, aí veio a Prequel. O pessoal, não, porque isso está no livro, isso está... Então... E o pessoal, quando veio essa Sequel agora... É o pessoal que cresceu com a internet, que cresceu com as mídias sociais, que cresceu vendo o que agora é Legend, né? Que eles, não, mas está no cânone. Não pode, a Rey não pode ser assim, porque... Então, você criou um bando de especialistas. Vocês já viram quantos podcasts de Star Wars existem? É muito. E tem muito especialista. Sim. E aí os especialistas falaram, não, vai acontecer isso. E eu acompanhando o pouco que eu acompanhei, a Sequel não seguiu nada. Tirando a previsão que o fim ia ser Jedi, que era a coisa mais óbvia e tal. Tem muito especialista e os caras erraram. Eu acho que a própria produção, a Disney, então, acho que tentou burlar isso e erraram. E aí eles começaram a criticar, porque eles estão certos. Quem está errado é o roteiro. Mas eu acho interessante que, além das pessoas que estudam Star Wars e querem se aprofundar de uma maneira saudável, a gente também tem as pessoas que vão se aprofundar de uma maneira tóxica, de uma maneira que eles querem pegar qualquer vírgula. Por exemplo, The Acolyte teve muito disso, que está 200 anos antes do
da Ameaça Fantasma. Ai, você tem o Yoda. Ai, mas que o Yoda tava fazendo isso. Ah, mas que o Darth Plagueis tava isso, tava aquilo. Ele era pra ser aprendiz, que o Kimir é não sei o quê. A série nem teve chance de explicar quem verdadeiramente é o Kimir. E eu acho isso muito perigoso, principalmente quando a gente lembra que a sequels, ela foi o maior furo de Star Wars por ser um espaço não trabalhado. Eles não trabalharam aquilo. O que? A prequel, gente, conteúdo de prequel é o que mais tem. E aí veio a sequels com os 2 pés na porta. E assim, sem preparo nenhum, sem ter preparado o público com quadrinhos, com livros. Aí o que aconteceu? Saiu as sequels e aí eles tiveram que lançar livros. Pra quê? Vamos explicar o que é Díade da Força? Porque ninguém entendeu. Vamos explicar como Palpatine voltou? Porque é uma sacanagem. De alguma maneira ele retornou. O que é isso? Quem são os Cavaleiros de Rain? Porque no filme, se você assistir o filme, você não sabe quem são. Cara, Cavaleiros de Rain é só lendo os quadrinhos ou lendo os livros. Que são as romantizações, inclusive, das sequels, que eles lançaram depois. Então, assim, tem muito problema aí. Mas já partindo pro final da nossa conversa, eu quero que vocês façam um jabá de vocês. E aí, vai comparecer em algum evento, Instagram? Como é que as pessoas te acham na internet? O meu Instagram é ma.anassasi, né, que é um nickname que foi literalmente no século passado que eu coloquei lá. E aqui agora eu estou trabalhando, pensando em começar a trabalhar o cosplay para a CCXP, né, que é o próximo evento, o grande evento que a gente tem aí. Em dezembro, né? Em dezembro. Eu estou pensando nisso. Tem spoilers pra gente de qual personagem você tá, tipo, pensando, assim? Ou você não pode dar? Não, é que assim, eu tenho medo de dar spoiler e depois não conseguir fazer. Acontece, gente. Super acontece. Prometi tudo e entreguei nada. Acontece. Coisa de cosplayer. E você, Well? Bom, eu estarei presente aí na D23, no domingo. Dia 23 em novembro, né? Em novembro. E pra gente que faz cosplay da Marvel, de Star Wars, fica daquela indecisão, né? Como é um dia só, Só um adendo. O D23, o que foi isso? Marvel e Star Wars em um dia? E eu aqui, como é que eu vou trocar de laranja pra azul? Difícil, né? não vai dar. 5 horas pra maquiar, 2 pra tirar. Eu já usei 2 cosplays num dia só. Mas Isso é pintado? loucura. Pintado é cruel, não dá, né? Pintado não é. Não vai Mas rolar, aí, não. Well, o que temos aí? Eu costumo chamar os meus seguidores de wakandanos, né? Falar, oi, Reino, bom dia e tal. E assim, eles são tão carinhosos que disseram que se eu for pra D23 e não for de Pantera Negra, que eles vão baixar o Killmonger lá e botar fogo em Wakanda. Então... Porque na CCXP ano passado eu não usei o Pantera Negra pela primeira vez em anos. Você O ano não passado usou? Não usei. Que crime! Eu fui de Arondite, Seus Anéis, né, do Anéis do Poder, fui... Aliás, até fiz o Blade agora recentemente. Eu queria muito de Blade na D23, mas não, vai ser o Pantera. Leva tudo. Aquelas pessoas de fora. Leva tudo, porque você não leva 3 E cosplays. se for de Blade com o capacete do Pantera? faz um crossover. Mas não, na D23, domingo em novembro, estarei lá de Pantera Negra. E as redes sociais Twitch, Instagram, Facebook, Serasa, é o El Cosplayer, só pesquisarem lá. Perfeito! E pra você que não me acompanha, eu sou a Paty com 2T. Maionese, se você quiser ver sabres de luz e cosplays de Star Wars. E eu queria fazer um agradecimento especial para os nossos apoiadores, que é a Google, Transpetro, Neon e Vivo, que somam com a gente aqui na Perifacol. Fiquem na paz e até a próxima.